Olá, meus amigos, minhas amigas. O vídeo de hoje é interessante porque eu quero compartilhar com vocês um caso de um paciente jovem que voltou comigo, já é um paciente de algum tempo, tem 53 anos, um paciente que eu tratei de câncer de próstata, fiz uma prostatectomia nele no ano passado, uma doença agressiva e infelizmente o PSA dele voltou a subir depois da cirurgia. Então, como é uma dúvida muito frequente, né, homens que passaram por cirurgia da próstata e o PSA ficou controlado e depois de um curto período de tempo, menos de 2 anos, o PSA voltou a subir. Então, geralmente quando passa de um valor de 0,2, o PSA causa a suspeita de que existam células do câncer de próstata ativas ainda no organismo do paciente. Então, eu vou compartilhar com vocês esse caso, que eu tenho certeza vai ser bem ilustrativo sobre quando fazer a radioterapia. E o detalhe desse caso é que lá atrás eu indiquei a radioterapia alguns meses atrás com um PSA de 0,35. Só que por motivos pessoais ele optou por retardar, por segurar a radioterapia. E a mensagem desse vídeo é muito clara. O nível do PSA antes da radioterapia interfere diretamente nos resultados que você pode ter com esse tratamento de resgate. Portanto, a gente não pode fazer radioterapia pós uma prostatectomia com níveis muito altos. Quanto maior esse nível do PSA, maiores as chances de não obtermos o sucesso desejado. Portanto, esse é o tema dessa apresentação. Bom, aqui um breve agradecimento, né? O Anon deu os parabéns aqui, doutor Bruno, excelente explicação, gratidão é minha. Então, aula 3 para pacientes com câncer de próstata em diversos estágios. É uma aula que eu fiz há pouco tempo atrás, eu recomendo você assistir aqui no nosso canal. Basta colocar aula 3 para pacientes estágios do câncer de próstata. E você chega na aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e se você não quiser assistir esse vídeo todo, pode clicar aqui embaixo na descrição e já pular para a parte que lhe interessa, os links vão estar disponíveis. Então, esse aqui é um paciente, como eu já falei para vocês, 53 anos, é um paciente que já teve um histórico pregresso de uma prostatite lá em 2018, o PSA dele era alto, era um PSA de 20 e tinha uma relação entre o PSA livre total muito baixo, o que me causou a suspeita de que, de fato, ele podia ter um câncer de próstata. E aí eu fiz uma ressonância que achou uma área na próstata dele, PIRADS 4, ou seja, alta suspeita para um câncer de próstata, foi biopsiado, né, e veio como um adenocarcinoma, um Gleason 3, mais 3, um Gleason 6, até de baixa agressividade nessa primeira avaliação da biópsia. Como antecedentes pessoais, ele é um paciente que estava acima do peso, obesidade, tem um histórico familiar de câncer de próstata e não vinha fazendo atividades físicas, portanto tinha o sedentarismo. Bom, frente às opções de tratamento entre cirurgia e radioterapia, nós optamos na época por uma cirurgia. E a cirurgia trouxe uma surpresa, né? A biópsia falava que era um Gleason 6, de baixa agressividade. A cirurgia foi feita em fevereiro de 2023 e veio um carcinoma da próstata de agressividade maior, veio um 7. Isso a gente chama de upgrade. Então, a biópsia diz que a agressividade é menor, mas na verdade, quando a gente tira a próstata, ele tinha uma agressividade maior. E para nossa surpresa maior também, a doença já comprometia 25% do volume total da próstata. Então, isso é outro critério importante. Quanto maior é a doença dentro da próstata, maior a chance, maior quantidade de células existem e logo aumenta a chance de focos de metástases. E você pergunta, poxa, mas por que a biópsia mostrava que a doença era pouco agressiva e quando a próstata foi removida, viu lá que era maior? Isso é o falso negativo. A biópsia é uma amostragem, então a agulha pode não pegar o foco de agressividade maior da doença. Então, aí que dá a importância da gente ficar sempre alerta para os níveis de PSA e os achados de uma biópsia de próstata. Bom, ele foi operado e na cirurgia mostrou também que a doença, além de comprometer 25% da próstata dele, já havia rompido a cápsula da próstata, né? Então a gente chama de doença T3. O T1 é só em metade de um lobo da próstata, o T2 ela já está em um lobo inteiro da próstata, T3 ela já rompeu a cápsula e T4 ela invadiu outras estruturas. E T3B significando que havia uma invasão das vesículas seminais. E para nossa tranquilidade, pelo menos frente a esse quadro, PN0 significa o quê? Que nenhum dos gânglios que foram analisados quando a próstata dele foi retirada, nenhum desses gânglios estava comprometido.
Ele atingiu um bom controle da urina no pós-operatório, a continência, mas teve dificuldades de ereção. E o PSA dele, o menor PSA que foi dosado 40 dias depois da cirurgia, ficou praticamente indetectável. Ficou 0,06. Grave esse número, centesimal, tá? 0,06. Né? Então, frente a isso, a gente optou por um acompanhamento desse paciente e nos meses subsequentes, 8 meses depois da cirurgia, que foi em fevereiro de 2023, o PSA dele, que era de 0,06, foi para 0,37, sendo que o normal seria até 0,2. Então o PSA dele passou e cresceu muito rápido, de 0,06 para 0,37. E aqui a gente vai calcular essa velocidade de duplicação, a gente chama de PSA doubling time. Quanto menor, ou seja, quanto mais rápido o PSA duplica, mais preocupante. E quanto maior esse intervalo, melhor o prognóstico também do paciente. Bom, então nós discutimos nesse momento sobre as opções de tratamento e eu indiquei para o paciente fazer a radioterapia. Só que, claro, uma decisão difícil, ele acabou por motivos pessoais decidindo não fazer naquele momento, no final do ano passado, a radioterapia e voltou comigo essa semana já com um PSA de 0,51. E aqui que vem o objetivo dessa apresentação. Eu vou mostrar para vocês como essa pequena diferença de 0,37 para 0,51 interfere também no resultado que ele vai obter, que ele pode obter com uma radioterapia de resgate. Então, essa é uma calculadora que eu uso para todos os meus pacientes para individualizar. É uma calculadora de um centro renomado nos Estados Unidos, em Nova York, que chama Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Então, é um centro de referência para câncer. Então, lá a gente usa uma série de ferramentas para tentar personalizar esse tratamento. Tá? Então, eu vou fazer o cálculo aqui para o paciente. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Então, para a questão de não ficar muito longo o texto, o vídeo, eu já preenchi previamente aqui os dados dele. Tá? Então aqui a gente colocou o PSA dele antes da cirurgia, que era de 20. Qual foi o PSA dele mais recente, que foi esse aqui, 0,53. Vou colocar o PSA lá de trás. Digamos que ele tivesse feito o PSA com 0,37, que foi o valor que a gente identificou no final do ano passado, tá? Então o PSA doubling time e o tempo de duplicação do PSA dele eu calculei também já antes, então deu 8 meses. Lembra, quanto menor que 10 meses, pior, mais agressivo, né? Quantos meses se passaram entre a cirurgia e o aumento do PSA acima de 0,2? 9 meses, então a gente fez esse cálculo. Qual era o Gleason da análise da próstata? Era 3 mais 4, então eram 7 na cirurgia. Aí agora são os dados que foram vistos da próstata que foi removida. Havia margens cirúrgicas positivas? O que é isso? O cirurgião removeu tudo com uma margem de segurança? No caso dele, sim, não havia margens positivas. A margem positiva é ruim. Tá? Significa que fragmentos de células ficaram no corpo do paciente. Existia extensão extracapsular? O que significa isso? A doença ela rompeu a cápsula da próstata? No caso dele, sim. Então, lembra, comprometimento da vesícula seminal. O câncer estava presente na vesícula seminal? No caso dele, sim. O câncer estava presente nos linfonodos, nos gânglios ao redor da próstata? A resposta para ele foi não. E aqui, as duas últimas perguntas, se o PSA dele atingiu um nível indetectável após a cirurgia, né? Então a pergunta aqui, se o seu PSA continuou alterado depois da cirurgia, ou seja, acima de 0,2, no caso dele foi não. Qual é a dose de radioterapia que vai ser planejada? 65, que é a dose padrão de radioterapia. E se o urologista ou o oncologista planejam fazer a radioterapia junto com o bloqueador de testosterona, que no caso dele, sim. Então vamos ver o que acontece numa situação como essa aqui, ó. Então vejam só, a calculadora ela dá esses resultados aqui que para 100 pacientes submetidos a essa radioterapia de resgate, tá? Esse estudo dá um resultado de o que esperar em 6 anos, tá? Então em 6 anos espera-se que 65% dos pacientes
atinjam o controle total do câncer, ou seja, eles ficam com PSA indetectável, ficam bem, curados, né? E a gente sempre fala em cura no intervalo de tempo. Então, existem estudos que acompanharam os pacientes por 10, 15, 20 anos. Esse aqui é um estudo que vai dar informações nos próximos 6 anos. Então, 65% de chance dele estar livre da doença. Mas você pode interpretar isso de outra forma, como existe 35% de chance de que mesmo ele fazendo a radioterapia agora, ele ainda vai ter o PSA subindo, ou seja, as novas células podem reativar, o que a gente chama de nova recidiva bioquímica, ou seja, a recorrência do câncer. E esse número que eu quero que vocês gravem aqui, ó. Então, se ele tivesse feito lá atrás, 65% de chance de continuar curado, tá? E esse dado aqui é importante porque quando a gente faz um cálculo aqui modificando esta informação, ó, eu vou modificar essa informação aqui, ó, que era o PSA dele de 0,37 no final do ano passado. E agora aqui eu vou colocar 0,51, tá? E vamos ver o que vai acontecer com esse número aqui, ó. O que vai acontecer? Então vamos editar aqui a informação. E aqui eu vou colocar o PSA dele atual, que é de 0,51. 0,51. Vamos recalcular. Olha o que vai acontecer. Não vou mudar mais nenhum outro parâmetro, tá? Olha o que acontece. A chance dele já caiu para 62%. Então ele já teve uma perda ali da ordem de 3%. Então a mensagem que eu quero falar para vocês é que o nível do PSA antes da radioterapia, ele interfere, né? Então quanto maior o nível do PSA depois antes da radioterapia, maiores as chances desse paciente, cadê? Aqui, ó. Antes da radioterapia, isso interfere diretamente com os níveis de PSA. Imagina que, com os níveis de sucesso, imagina que ele tivesse feito com PSA de 1. Deixa eu colocar um valor um pouquinho maior aqui, só para vocês verem o contraste. Então, digamos que ele não queira fazer agora com 0,51. Olha o que vai acontecer. A chance dele estar livre de um novo tratamento já aumenta, né? A chance já aumenta para 53%. Então, percebam que diminui, perdão, para 53%. Então, esse número, conforme você vai aumentando o PSA, maior é a chance da radioterapia não ter o mesmo resultado. Então, muito importante essa mensagem final para vocês. Passou o PSA de 0,2? Faça um PET scan para tentar identificar qual é o foco de doença. Confirmou, está acima de 0,2, mesmo que o PET scan esteja negativo, significa que existem focos de doença no organismo. Não espere o PSA passar de 0,5. Faça o tratamento complementar com a radioterapia. Claro que o tipo de radioterapia interfere, a tecnologia, existem vários tipos de radioterapia, IMRT, IGRT, a experiência do centro que faz o tratamento também interfere, mas de maneira geral, a mensagem desse vídeo é mostrar que você não deve deixar o seu PSA atingir níveis muito altos depois do tratamento com a radioterapia. Perfeito, gente? Bom, eu vou, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui os meus contatos para quem não me conhece, quem não acompanha o nosso canal aqui. Eu sou o Dr. Bruno Benigno, sou urologista, uro-oncologista. Trabalho e atuo aqui na cidade de São Paulo, capital. Coordeno uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e sou diretor da clínica Uro-Onco. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta acessar o site www.clinicauroonco.com.br ou acessar esse QR Code diretamente e conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, o nosso canal aqui do YouTube, que tem muita informação que pode ajudar muitos homens que lutam contra o câncer de próstata. Informação gratuita, a gente dá isso aqui com o maior prazer, com satisfação, para tentar melhorar o seu entendimento, para que você chegue com o seu médico melhor informado e tome decisões mais acertadas. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.